Bom dia, Vitória. Bom dia, Felipe. Bom dia, tio. Do Joia, né? Ana Carolina, bom dia. Bom dia. Bom Bom dia, dia, tio. Bom dia. Gustavo. Tudo bom? Ô, tio, Oi. a câmera tá numa posição que não dá pra pegar muito bem meu rosto, mas, tipo assim, dá pra ficar assim? Tá ótimo. Beleza. Está uniformizado e com câmera ligada, isso é perfeito, É porque é tá? difícil Tio, segurar tio, hoje eu nem a vou ligar a posição da câmera, câmera tio. pra Tô pegar só meu rosto. preguiça, só morte. Uhum. Pera aí, alguém tá falando junto. Oi? Quem falou aí? Oi? Bom dia, Tio, tio. Ei, Felipe. Bom dia, João. Igor. Fala de novo, Felipe. Não entendi, não. Bom Eu dia, falei que tio. Bom dia, hoje eu não vou Duda. ligar a câmera, não, professor. Ah, câmera ligada, hein, rapaz? Faz parte da avaliação, hein? Deixa eu puxar o cabelo, então. Tá, pintei o cabelo. Enzo, bom dia. Meninos, vocês podem ir Bom ligando a dia, bom dia. câmera, tá? Olha a questão da postura, questão do uniforme, aqueles que, né, claro, se puderem, é até melhor. Estou vendo os meninos aí de uniforme muito bom, tá? Isso faz parte do processo de avaliação. A escola já tem conversado com vocês. Sofia, bom dia. Tio, olha o resumo que eu fiz pra prova. Ó, eu fiz esse daqui. Cadê Duda? Nossa, perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Esses métodos de estudo assim são muito bacana. Vai fechar a prova, com certeza. Ana Luísa, bom dia. Bom dia, tio. Beleza. Só aguardar os meninos irem chegando aí, pessoal. Vocês podem ir preparando o livro 2, né, o capítulo 4. A gente vai concluir a parte da revisão. Página 48. Deixa eu só confirmar aqui. 48, isso mesmo. 58, tio. 58. 40, 48. Bom dia, tio Bruno. Ei, bom dia, Danilo. Essa aqui, né, tio? Isso, essa aí, Ana. Pessoal que chegaram aí depois, bom dia. Olha só, vocês sabem bem das orientações da escola, os outros professores já devem ter conversado com vocês, a questão da câmera,
Então, câmera ligada e uniforme, né? Sempre quando possível ou quando solicitado pelo professor. Se não tiver de uniforme, mas que esteja com uma vestimenta, né, apropriada, como se vocês estivessem na escola. Imagine vocês indo, né, assistir uma aula. A postura, o comportamento, tudo tem que ser assim como na escola, porque a gente já está findando o segundo trimestre. Essa semana é a prova de ciências. Então, os últimos 10 pontos e meio que estão faltando aí para nós avaliarmos vocês em ciências, vai ser essa semana já, né? Então, a gente precisa ter participação, estou vendo envolvimento, 7º ano, vocês, de um modo geral, vocês são muito bons. Bom dia, tio. Bom dia, Ítalo. Então, esse envolvimento, essa participação, o interesse, tem aluno que após a aula me manda mensagem, me pergunta alguma coisa, isso é muito bom, tá? Então, os meninos forem chegando aí, ó, câmera ligada, postura, uniforme, quando possível, né? Tio, Aí. Oi, quem me chamou? eu Maikson? esqueci de te mandar a pesquisa do arroz. Ah, tá. Não, mas tá feitinha, pode me mandar a foto, tem problema não. Tá bom? Ok. Ei, Luísa, bom dia. Ô tio, Oi. então, lembra quando você falou dessa pesquisa do arroz? Então, aí Aham. eu não anotei, eu achei, beleza, eu vou gravar na minha cabeça. Chegou Uhum. na hora pra fazer, eu esqueci. Aí você pode repetir o que é pra fazer, que aí eu vou anotar e vou te mandar? Ah, não, tranquilo. Olha só, pessoal, ontem não, semana passada, no finalzinho da aula, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, que a gente estava falando sobre as angiospermas, aí surgiu algumas dúvidas quanto aos tipos de angiosperma, o que seriam, né, se tinha semente, se não tinha, a gente comentou do arroz. Aí eu pedi para vocês pesquisarem sobre as plantações de arroz. Como que são? Aí a estrutura da planta em si, né? A gente se alimenta do grão ali, da semente. Mas o que seria o fruto de um arroz, por exemplo, já que é uma angiosperma? Então, há uma pesquisa relacionada a isso, tá? Além disso, eu acrescentei, que eu mandei lá no WhatsApp, para vocês anotarem qual era o tipo de angiosperma que vocês tinham se alimentado naquele dia. Então, ou no almoço ou no jantar. Então, vocês olharem para o prato de vocês e identificarem se tinha ali algum tipo de angiosperma e citar. Na minha alimentação, eu me alimentei disso, disso, daquilo, que é angiosperma. Tá bom? Aí anotem, façam no caderno mesmo e pode me mandar uma foto. Pode ser no Se eu WhatsApp. mandar o que a gente comeu, se a gente comeu algum tipo de angiosperma no dia? Isso, mas quem não fez no dia, aí já tem um tempo, né? Pode fazer agora, no almoço de hoje ou no jantar. A gente sempre vai ter um ou outro exemplo ali, pelo menos. Tá bom? Meninos, tem alguém com o microfone ligado aí? Tio, Oi, quem me chamou? sou eu, Duda. Fala, Antes, eu Duda. tava aqui, tipo assim, planta era só planta, era um Aham. trenzinho lá, tinha o cal e essas coisas. Mas, tipo assim, tio, a natureza é incrível. Elas têm órgãos Muito. reprodutores, tem Isso. classificações, inúmeras classificações, é uma coisa muito doida. Isso, perfeito. É isso aí que a gente precisa que despertem em vocês, ô Duda. O pessoal fala de planta, a gente imagina assim, de um modo geral é mato, né? A gente classifica como flor e mato. Então, flor é aquilo que a maioria das pessoas gostam ali nas plantas de ver, né? Que é bonito, é atrativo, é isso e aquilo. O resto é mato. Às vezes algumas a gente chama de árvore e as outras a gente se alimenta delas. Mas a gente não dá muita importância. Mas, na verdade, as plantas são seres vivos como os demais, tão importantes quanto, né? E é uma diversidade gigantesca, muito mesmo. E isso aí é muito bacana já de perceber que vocês já se despertaram. Meninos, já deu o horário aí para nós iniciarmos, então, e hoje, na verdade, nós vamos finalizar a parte da revisão para a nossa prova. Vejam bem, pessoal, agora pode ser que chegou algum aluno depois que eu dei os recados. A última vez que eu vou dar esse recado, ó. A recomendação é que vocês mantenham as câmeras ligadas durante as aulas. Além disso, uniformizados quando possível ou quando solicitado pelo professor. Principalmente no momento avaliativo, né, apresentação de um trabalho, alguma coisa, os professores vão pedir o uniforme. Mas eu estou vendo bastante alunos aí uniformizados, vocês estão de parabéns, ok? A câmera, essa daí eu vou pegar muito no pé, tá? Porque vocês sabem que eu avalio o comportamento, a participação de vocês. Então, se eu não conseguir ver vocês, aí fica difícil para avaliar,
Tá ok? Lembrando que tem a sala virtual lá, né? Que lá também eu avalio a participação de vocês. Mas ótimo. Bom dia, tio. Estou vendo aí, tá show. Bom dia. Quem chegou? Ah, Murilo. Bom dia, Murilo. Vamos lá, pessoal. Agora, mantenham os microfones desligados. Quando surgir dúvida, podem perguntar à vontade, um por vez, sobre o conteúdo. Ô tio, qual é? Página 48, capítulo 4 do livro 2. Página 48, capítulo 4 do livro 2. Lembrando mais uma vez, pessoal, são muitos alunos, não dá tempo de eu fazer chamada aqui, porque sempre vai entrando um, entra outro aluno, aí eu vou fazer chamada no final. Vou dar um print, hein? Então não saiam antes de eu terminar a aula. Vamos lá, vou fazer a projeção. Cadernos, anotações aí. Beleza. Pessoas, fiquem muito atentos nas dicas, hein? Muito atentos. Nas aulas passadas, eu resolvi separar aí para vocês algumas aulas online de revisão para nossa avaliação, principalmente devido aos resultados da primeira, que é a P1, nossa, desse trimestre. Os resultados não foram tão satisfatórios quanto eu imaginava, e a gente não quer jamais que vocês sejam prejudicados. A gente tem esse novo modelo de aula, por enquanto, né, totalmente à distância, que nenhum de nós estávamos acostumados, e prejuízo para vocês a gente não quer. Então, pensando nisso, eu já estou dando uma revisão tem um tempo, estou disponível aqui para atender vocês em qualquer momento que vocês precisarem aí. E também selecionei partes dos conteúdos que eu considero mais relevantes e mais tranquilo para vocês fazerem a avaliação. Então, na semana passada, a gente já revisou, né, sobre esse capítulo aqui, os 4 grupos de plantas. Então, nós vimos lá as plantas divididas como plantas sem sementes e plantas com sementes. Plantas sem sementes, briófitas e pteridófitas, plantas com sementes, né? Aí nós já vimos gimnospermas e angiospermas. Aí cada grupo de plantas tem o seu diferencial na cadeia evolutiva ali da botânica, né? Plantas avasculares, depois tem o surgimento de vasos, condutores, até chegar lá em flores e frutos. Quem perguntou? Pode falar. Falou, tio aí. Não? Acho que foi a Ana Luísa, tio. Ei, Ana. Não, acho que é o meu microfone estava ligado e eu repeti alguma coisa que você falou e acabou parecendo que eu tinha chamado. Ah, não, tranquilo então, beleza. Aí, meninos, nós vimos o que assim é bem importante desse capítulo para a nossa prova, aquela organização em 4 grupos e a divisão das características, tipo as briófitas são avasculares, as pteridófitas já são vasculares, né? As gimnospermas já têm semente, porém semente nua, sem fruto. Aí as angiospermas possuem frutos, flores e sementes. Então, são características próprias de cada grupo. Muita atenção nisso, tá? Muita atenção nisso. Agora, nós vamos falar sobre algumas informações extras relacionadas às plantas, como, por exemplo, estruturas. A Duda trouxe uma fala assim excelente no início, que é o que eu precisava ouvir. Vocês já, creio que a maioria ou parte já começou a entender as plantas de outra forma. Já viu que é uma diversidade muito grande, já viu que são seres vivos incríveis que desempenham muitas atividades que a gente nem imaginava. E as plantas, por serem seres vivos, elas possuem órgãos também. A gente tem um preconceito muito grande porque a gente fala de órgãos em animais apenas. A gente dá atenção somente a animais, né? Mas as plantas possuem órgãos, pessoal. E se tem órgãos, ela é um organismo. E esse organismo desenvolve atividade. Enquanto você vê uma plantinha que parece que ela está paradinha ali, só mexe com o vento, aquilo ali está acontecendo um monte de atividade tão complexa quanto acontece no nosso corpo, ok? Como são, então, os órgãos de uma planta? Como que eles são divididos? Nós temos 2 tipos, meu povo. Órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Essa divisão aqui, ela é bem clássica e bem simples, tranquilo? Os órgãos vegetativos, eles estão listados aqui, ó, e os órgãos reprodutivos logo abaixo. Vocês podem destacar isso. O que seriam esses órgãos vegetativos? São aqueles órgãos que estão relacionados à manutenção da vida da planta.
e eles têm como função básica a sobrevivência dela. Então, são órgãos necessários para manter essa planta viva ali. Enquanto essa planta está lá na sua fase, né, desenvolvendo as atividades, esses órgãos estão muito ativos. São eles folhas, caules e raízes. Aí a Eduarda até falou disso aqui, pessoal, que é o básico da planta que você conhece. Talvez lá no Fundamental 1 vocês estudaram as estruturas da planta. Folha, caule e raiz. Mas é muito além disso, ok? É muito além, a gente vai ver aqui um pouco mais detalhado. Só que existem outros órgãos, os órgãos reprodutivos. Ah, esse aí o termo é fácil, né? Reprodutivo está ligado à reprodução. Planta se reproduz? Sim, com certeza. A gente já viu que pode ser assexuada, quando não tem troca de gameta, e sexuada, quando há sim essa troca de gameta. Mas o que seria um órgão reprodutivo de uma planta? Cada planta, meninos, possui um órgão específico. Mas no grupo das angiospermas isso está em destaque, né? E elas têm as suas estruturas até mesmo próprias lá, né? Os que mais representam aí, e é no grupo das angiospermas, são as flores, os frutos e as sementes. Esses são órgãos reprodutivos, tá bom? Mas nas briófitas, pteridófitas, a gente vai ter umas outras estruturas, como soros, esporos, né? Anterozoides, que são os gametas masculinos. Tem outros, oosfera, outros nomes. Mas, de um modo geral, o que vai nos importar aqui é conhecer acerca das angiospermas, flores, frutos e sementes, que vocês já até sabem. Olha só, pessoal. Vocês acham que na alimentação de vocês pode ter órgão reprodutivo de planta? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês acham que todos os tipos de órgãos mencionados aqui estão na alimentação de vocês? Não. Não, Não? Igual, Não. vegetativos e reprodutivos. Vocês acham que vocês não se alimentam de todos eles? Não, Tio, eu não alimento de todos eles. tipo assim, todos eles não. Uhum. Mas alguns sim. Beleza. Ô, tio, Algum... Oi, pode falar, Felipe. é tipo, a batata é da raiz, não é? Se eu não me engano, é. Né? Batata, sim. A batata é da raiz. E, tipo assim, o alface ou couve são folhas. Aham. E o couve-flor, não tem aquele caulezinho do couve-flor? Uhum. A gente come também. Então, acho que sim. Nos órgãos vegetativos, sim. Uhum. A batata é dividida em caule e raiz, porque tem a doce e aquela batatinha que a gente chama. Tem os tipos diferentes, tá bom? A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a sua lógica foi show. Beleza. Quem mais ia falar aí? Eu, Duda. Fala, Duda. Sim, é meio como se fosse um preconceito. Eu tenho com alguns alimentos, confesso. Tipo assim, igual ele falou. A batata eu como. O alface eu também como. Já o couve-flor eu não como. Então, não posso falar que eu me alimento de todos. Ah, beleza. Então, meninos, quando eu perguntei assim, todos, aí igual, quem foi pela lógica da Duda e pensou na dieta própria, beleza, ótimo. Porque, assim, às vezes você come um tipo de vegetal e outro você não come porque você não gosta. Mas aí o Felipe ele já foi numa outra lógica. Será que existe na alimentação do ser humano, vamos pensar nos brasileiros, será que existe pelo menos um tipo de componente de cada um desses na alimentação? Aí sim. Então as duas respostas estão corretas. Por exemplo, ó, se a gente pensar, o ser humano se alimenta de folhas? Se alimenta. Tem vários vegetais que a gente come a parte dele, que é a folha. A própria alface, a própria couve, que é muito comum, são folhas. Também tem gente que come semente. Tio, Aham. aqui, Fala, Ô, Gustavo. tio. eu acho que, tipo assim, os órgãos reprodutivos é mais, tipo, como posso dizer, difícil da gente encontrar. Porque os órgãos reprodutivos das plantas é tipo flor. A maioria dos órgãos reprodutivos são a flor. E essas partes aí. Eu acho mais difícil a gente comer, não tem? Não Entendi. que não comam. Só que eu acho mais Entendi. difícil. Eu fui Perfeito. reparar agora que, tipo assim, eu como bastante coisas com maracujá. E geralmente, maracujá é muito bom. E geralmente, sempre vem as sementes. E eu acabei de perceber que são as sementes inteiras. Ótimo. Ótimo. Isso aí. O Gustavo
trouxe uma outra lógica. Meninos, aqui a gente já está resumindo tudo, tá? Isso aqui é importante para nós. O Gustavo trouxe uma outra lógica e a Duda também mencionou. Às vezes a gente se alimenta e não sabe. Por exemplo, o Gustavo já acha que flor a gente come menos. Mas, pessoal, existem muitas flores que estão na nossa alimentação. Quer ver um exemplo básico? A couve-flor ou o brócolis. A gente está se alimentando ali de uma parte reprodutiva da planta que são flores, ok? Então, é claro que tem caule junto às vezes, mas a gente come, igual se você corta o brócolis, se você olhar, aquilo ali são flores, tá? Você está se alimentando especificamente de flor. Tem pessoa que se alimenta de vários outros tipos de flores. Tem muitas. Mas, pessoal, fruto eu não vou nem falar, né? Fruto é muito comum. Café da manhã, almoço, aí, assim, as pessoas colocam frutos. Só que quando a gente fala fruto, a pessoa, às vezes, confunde com fruta. Fruta é o fruto que tem uma característica adocicada, que as pessoas se alimentam, tá? Mas fruto é tudo, é o órgão reprodutivo. Por exemplo, se você come um tomate, você está comendo um fruto, ok? E eles estão muito presentes, os frutos, na nossa alimentação. Só que o fruto vem acompanhado de semente. Então, se você come um fruto que é o tomate, normalmente você também come a semente. Mas as sementes a gente come o feijão, o arroz, a ervilha, a lentilha, vai falando aí, tem grão de bico, são vários tipos de sementes que também estão na nossa alimentação. Pode falar, Danilo. A soja também é. Perfeito, a soja. São grãos, os grãos, né, que são muito ricos em fibras e vários nutrientes, eles são sementes. Você está vendo que a gente come, igual caule também, pessoal, a gente se alimenta de caules das plantas e se alimentamos de raízes. Então, a gente se alimenta de todos esses tipos de estruturas. Então, os vegetais, em todos os seus órgãos, faz parte da nossa alimentação. E a gente deixa eles de lado, né? Não dá importância, muitas das vezes, a eles. Certo? Tio. Então, a gente tem que mudar essa postura. Fala para mim, é Ítalo? O milho de Fala pipoca também é uma semente, né? Perfeito. O milho é uma semente. E a gente, assim, igual na semana passada, quando surgiu a dúvida do arroz, que a gente às vezes não lembra da origem, não conhece a origem. A gente acha que aquele negócio ali surgiu naquela sacola mesmo. Foi uma indústria que produziu, né? E surgiu ali e nasceu. É claro que tem muita coisa hoje sintética, artificial. Mas, de um modo geral, o leite ali dentro da caixinha. Mas a origem, pessoal, é lá mesmo, na planta. Quem falou, tio? Eu. Ô, tio, aqui, eu tenho uma dúvida, mas é mais sobre eu tenho uma dúvida, mas é mais sobre a reprodução das plantas. Ótimo, pode falar. Porque tem um tipo de árvore que, com tanto que ela vai crescendo, ela vai se fundindo com a árvore ao lado dela. Que ela é plantada justamente do lado, não tem? Ela nasce justamente do lado para ir pegando os nutrientes da árvore que já está crescendo também do lado. Aí, se digamos assim, que essa árvore que se junta com a outra dá frutos, mas a outra não. Isso vai alterar alguma coisa na reprodução delas? O quê? Perfeito, Kelvin. Olha só, isso que você está falando aí são alguns tipos de árvores que o seu caule, ele abraça outras. Ele cresce em volta e ele acaba abraçando e sufocando aquela planta. Na Vale tem. Naquelas trilhas ali na Vale mesmo tem exemplo. Então, acaba matando esta planta, né? É muito comum isso. Mas a questão reprodutiva não interfere. É só o crescimento dessa planta, que é uma planta meio que... Ela não chega a ser uma parasita, tá? Porque tem cipó que é parasita. Mas é uma planta que ela sufoca outra, tá bom, Kelvin? Mas a parte reprodutiva de produzir fruto ou não interfere nesse caso. São angiospermas as duas, mas não tem interferência, tá bom? Aqui nós vamos ver até exemplos. Vamos lá então, meninos, os órgãos reprodutivos, vegetativos primeiro, perdão, eles são de 3 tipos básicos, que nós falamos, folhas, caules e raízes. Quando a gente fala de uma raiz de uma planta, a gente tem que lembrar que é uma estrutura muito importante para a sobrevivência da planta, porque a raiz é uma estrutura onde que a planta retira do solo água e sais minerais, certo? Então é um órgão por qual passa água e sais minerais para ir para a planta. As raízes podem ser classificadas basicamente em 2 tipos ali. As raízes fasciculadas, que são aquelas em cabeleiras bem superficiais,
ou as raízes pivotantes, que é uma raiz mais central, né? Então, tem algumas plantas, como as gramíneas, se você puxa ela, sai aquele monte de raizinha pequenininha, como se fosse um feixe de Cebola, é, cabelo. professor? Oi? Cebola é esse tipo de raiz? Porque quando você puxa Isso. cebola, sai um monte de... Isso aí. Aquele monte de raízes semelhantes, né? E fininhas. Mas às vezes, se você puxa uma árvorezinha, uma planta qualquer aí, que dá um tronco, pode ser de porte pequeno, e você puxa, tem uma raiz central e em volta surgem outras raízes pequenas. Isso aí já é uma raiz Aham. pivotante. Você Oi? puxa, aí você vai no caminho que ela vai formando com a raiz. A planta tá Isso. aqui, a raiz dela tá ali, ó. Vai longe, isso. Essas raízes aí, elas garantem mais a sobrevivência em condições mais extremas. Porque ela vai em busca do lençol freático, vai em busca de água nos solos mais profundos. A superficial, não. Vem um sol forte, uma seca forte, essas plantas morrem todas, praticamente, as gramíneas, tá bom? Professor, Devido à profundidade. Pode falar, Felipe. o coco é esse tipo de raiz que, tipo, sai procurando água? Porque, tipo, o coco, ele é da praia, né? E, tipo, Existem cocos, sim. Há algumas palmeiras que vivem em regiões ali de praia. Existe. eles vão buscar, tipo, com essas raízes, as raízes que vão lá procurar lençóis freáticos ou não? Perfeito, sim. Esta daí, grande parte das plantas, que é as dicotiledôneas, eudicotiledôneas, que é um termo hoje, elas vão sim procurando. O coco é um exemplo, ok? Tem esse tipo de raiz pivotante. Oi, Gustavo. Uma curiosidade. Eu já vi uns tipos de árvore. Sabe aquela árvore grandona, tio? Grossona, tipo, com tronco grosso, grande? Tipo, ela ia crescendo e ia ramificando os troncos. Aham. Não tem? Só que dos troncos parecia que saía as raízes, não tem? Tipo, do alto, ela ramificava a raiz para baixo, parecendo cipó, mas tipo. Perfeito, mas é raiz. Cara, Vou mostrar o exemplo aqui. Agora, tem alguns exemplos clássicos, a gente volta nessa fala sua, Gustavo. Ótimo. Pessoal, as raízes podem servir de alimentos para nós porque muitas delas armazenam substâncias nutritivas para a planta. E por armazenar substâncias nutritivas, elas servem de alimentos também para nós. São as raízes que a gente chama de tuberosas, tá? Então, ó, o que seria uma raiz que serve de alimento para nós? A cenoura, a beterraba, a mandioca. Então, esses alimentos aí, quando está no prato da gente, a gente está se alimentando de uma parte da planta que se chama raiz. Ok? Isso é um órgão vegetativo. Tá ótimo? Isso aqui é importante vocês saberem. Hein? Tio, Oi. travou aqui pra mim, eu não consegui escutar nada que você falou. Ah, tá. Vou voltar, ó. Existem algumas raízes, Ana, que elas servem de alimentação para nós. Tá me ouvindo? Acho que para ela travou de novo. Eu acho que tá travado só para ela, que eu tô vendo os meninos se movendo aqui. Ana? Deixa ela voltar, eu repito. Meninos, então, as raízes podem ser classificadas aí, ó, como aquáticas. Com certeza vocês já viram aquelas plantinhas aquáticas superficiais, que as raizinhas delas estão todas ali na água. Então, podem ter plantas, os aguapés, ali naquelas lagoas. Aqui, ó. Vitória Régia, professor. Isso, Vitória Régia, essas plantinhas aquáticas, as raízes são raízes do tipo aquática, elas são superficiais ali na própria água. Por serem raízes aquáticas, elas têm estruturas próprias, né, para poder boiar ali, para fazer com que a planta fique superficialmente, tá bom? Existem as raízes subterrâneas, aí aqui o feijão, meninos, olha o exemplo. Aqui, ó, as raízes axial e a raiz fasciculada, que a gente acabou de mencionar, certo? Ó, a raiz pivotante é essa aqui, ó, essa central, beleza? E aqui em volta surgem as raizinhas, ó, isso é um feijão, é um exemplo. A outra fasciculada é como se fosse cabelo, olha aqui, ó, vários, beleza? Então aqui nós vimos os dois exemplos, são raízes subterrâneas. E existem as raízes aéreas, olha aqui, Gustavo Cavalho.